Boa noite, amigos. Estamos aqui mais uma vez juntos, falando sobre 10 erros dos pais na educação de filhos, reescrevendo a história de sua família. Primeiramente, eu queria dar um abraço a cada um de vocês e que Deus abençoe cada um, pedindo a Deus que nos proteja e que nos guarde. É urgente reescrever a história de nossas famílias. O nosso objetivo é trazer esse alerta a cada um de nós. Reescrevendo a história de sua família. Nosso objetivo é dar o passo inicial ao processo de equipar os pais com ferramentas úteis para que sua família tenha o propósito de conhecer a Deus e a sua sabedoria na instrução para um lar feliz. Para saber fazer, é importante aprender como fazer. Educar os filhos, educando os pais, trata-se de uma questão urgente, que é alertar os pais sobre sua responsabilidade de educá-los não apenas no aspecto da sua provisão material, mas principalmente o cuidado da sua saúde mental. Muito bem. Ângela, está saindo tudo bem aí? Nosso trabalho é ao vivo. Eu quero passar para outra câmera e falar para vocês que é urgente nós aprendermos os cuidados em cuidar de nossas famílias. Nesses dias, nós queremos falar sobre os 10 erros dos pais na educação de filhos. Hoje, iremos falar sobre o primeiro: não dar exemplo. O segundo é omissão paternal. Terceiro, prometer e não cumprir. Quarto, mentir. Quinto, provocar a ira aos filhos. Sexto, não se comunicar. Sétimo, desautorizar esposo e esposa. 8, brigar diante dos filhos. 9, ignorar as qualidades dos seus filhos. E 10, super proteção. Muito bem. Vou fazer agora algumas considerações sobre os inimigos da criança. Quais são os principais inimigos da criança? Há muitos agentes do Império das Trevas querendo cuidar de nossos filhos e arrebatá-los para o caminho do mal. Há muitas pessoas nesse mundo, muitas maldades, entidades, traficantes, pessoas que querem fazer o mal, usar os nossos filhos para os seus fins. Há muitos sequestradores de crianças, crianças que desaparecem e nunca mais são encontradas. Esse princípio de cuidar e segurança da família é fundamental que os pais tomem o conhecimento. Segurança na sua casa, na rua, na escola e os pais no seu trabalho. Às vezes o adolescente já trabalha e ele também precisa de segurança onde ele trabalha. Só para citar alguns desses caminhos: o caminho da corrupção, do amor ao Deus dinheiro. É muito importante ensinar aos nossos filhos que a corrupção está em todo lugar. Iremos falar sobre ensinar integridade, a ser honesto e correto nas nossas atitudes. Não mentir, porque o engano ele tem perna curta
o egoísmo dominador. Infelizmente, muitos dos nossos jovens e adolescentes estão crescendo com um grande egoísmo, com soberba, achando que são os senhores donos de tudo. E isso não pode acontecer. Os filhos foram criados por Deus, os pais educaram seus filhos nos caminhos de Deus para que sejam felizes. Esse caminho não leva a lugar nenhum. Basta olhar ao nosso redor e ver a situação do caos econômico e ético do nosso país. A citação de Paulo, o apóstolo, diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo 6:10. Ser rico não é o problema. Ter dinheiro, trabalhar, os nossos filhos estudar, fazer uma medicina, o direito, ser um engenheiro, não é o problema. Ganhar dinheiro não é o problema. O problema é o amor ao dinheiro. Aí começa o meu e o seu exemplo. Os nossos exemplos falam mais altos. Devemos ensinar os nossos filhos a não amar o dinheiro. Saber e dominar essa questão do dinheiro. Porque muitas pessoas, pela ganância, entram em buracos, entram em ciladas que não têm fim. Porque muitos jovens entram para o crime de assaltar e para comprar droga e virar um traficante. Porque ele tem a ambição de se tornar rico. Ele vê as pessoas ricas, ele quer ter um carro do ano, ele quer ser aquela ostentação de riquezas. E essa ambição é ensinada para os nossos filhos em todos os caminhos aí, na televisão, na internet. Então nós temos que ter cuidado, não deixar que a ambição e o egoísmo domine os nossos filhos. Segue-se a isso a violência generalizada, os homicídios. O Brasil é campeão de homicídios. Aproximadamente 40 mil homicídios por ano. Eu sempre trabalhei nessa área de mortes causadas de forma externa, mortes violentas, e o homicídio, infelizmente, tem acometido principalmente a nossa juventude, principalmente os nossos jovens. Eles têm sido vítimas, as emboscadas, eles têm sido corrompidos para o crime. E se pode ver que quando acontece aqueles entreveros com a polícia, é o jovem que está envolvido. Aí ele é preso, os presos são levados ali para a cadeia, sofrem aquelas dificuldades, aquele ambiente perverso, e às vezes ele entra ali e sai pior do que entrou. Então, nós temos que ter cuidado o que os nossos filhos estão fazendo. Acompanhar os seus trabalhos, acompanhar as suas companhias, saber com quem ele está saindo. Ah, é bom ir para a balada, ir para isso, aquilo outro, para as festas, é bom. Mas é bom que os pais, principalmente os pais, saibam onde eles estão e com quem e o que estão fazendo. Isso não se chama uma vigilância, uma perseguição. Não. Os pais têm a responsabilidade de criar e educar os seus filhos. Está no Código Civil, está no Estatuto do Menor. Cabe ao pai e à mãe ensinar os seus filhos nos caminhos da sociedade, da equidade, da justiça. E isso é responsabilidade dos pais. Biblicamente falando, os filhos devem honrar os seus pais. E os pais não devem irritar os seus filhos. Não devem provocar-lhes a ira. Iremos falar, isso faz parte dos nossos 10 erros. Outra coisa, principalmente por causa do vício, o tráfico de drogas e os acidentes de trânsito, juntando a violência generalizada de homicídios, juntando os acidentes de trânsito, aproximadamente, conforme a estatística dos órgãos do governo, em 2012, aproximadamente 120 mil pessoas morreram de forma violenta no Brasil. Isso nós estamos falando de suicídios, não. Eu coloquei aqui no livro 10 Erros dos Pais
a questão dos suicídios também. Inclusive, ele está aumentando principalmente entre os idosos. É uma previsão que foi previsto pela Fiocruz, onde ele faz uma estimativa, examina os últimos 40 anos e joga uma estimativa para os próximos 20 anos. Infelizmente, os homicídios irão continuar, a questão das drogas irão continuar, os acidentes de trânsito e os suicídios irão aumentar. Então, a saúde mental dos pais deve estar em dia para poder cuidar de seus filhos. Muitos pais precisam de tratamento psiquiátrico, psicológico, aprender a cuidar dos seus filhos, aprender a lidar com essas situações. E não é na gritaria, na pancadaria que vai se resolver. Os nossos filhos têm que ser criados com muito amor, firmeza, olho no olho, não dar moleza, mas com amor e educação e respeito. É isso que tem faltado na relação entre pais e filhos. Isso eu vou jogar agora para o primeiro erro. Dos vários erros que iremos, dos 10 erros que iremos falar. Primeiro erro, não dar o exemplo. Esse é o primeiro erro, não dar o exemplo. Problema: o perigo maior para os jovens não são as drogas, e sim é não crer no futuro da sociedade, afirma Zaguri, Tânia Zaguri. Não crer e não amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Esse é o grande problema. Em suma, o grande problema dos nossos jovens, das nossas famílias, da juventude, das crianças, não é, em primeira instância, a questão dos homicídios, dos acidentes de trânsito, das drogas, das más companhias. Esses jovens não terem um direcionamento para a realidade da verdade. Não sabem o que vai acontecer nos seus futuros. Não tem uma conversa franca dos pais para que lhes dê segurança de um futuro bom, de um futuro promissor, de paz e segurança, porque talvez dentro de suas próprias casas não tem isso. As consequências é essa. A falta de esperança, esta sim, é que pode levar à depressão, ao individualismo, ao consumismo exacerbado, ao suicídio e à marginalidade e às drogas. Então veja bem, você está lendo aí também comigo, que quando um jovem não tem esperança, ele vê seus pais naquela confusão, não tem uma perspectiva de melhorar, esse jovem, ele se entrega à depressão. E infelizmente, nós temos vários e vários exemplos de jovens que têm suicidado nos últimos anos. Eles não veem uma perspectiva de vida. Os seus próprios pais não lhes dão exemplo. É importante que os pais deem aos filhos uma, por assim dizer, uma religião. Eu recomendo que você vá a uma igreja cristã, que ele assista às reuniões, às escolas dominicais, aprenda da Bíblia, aprenda da palavra de Deus, veja os exemplos, saiba que amar a Deus sobre todas as coisas é o principal. É crer num futuro onde o amor a Deus, onde o amor ao próximo é a razão de tudo. Qual a razão da violência que está no nosso meio? Você percebe? Só hoje em Uberlândia estava sendo tratado, o outro em Uberaba, 2 casos de feminicídio. Por que esses maridos têm matado suas mulheres? Falta de amor a Deus, falta de amor ao próximo. Essas pessoas não se converteram, eles não são cristãos de verdade. O cristão de verdade renuncia a si mesmo. Ele renuncia os seus próprios prazeres, as suas vaidades, e por amor à sua esposa e a Deus em primeiro lugar, ele cuida da sua esposa e de seus filhos. Ele não ameaça, ele não procura violência. É isso que tem faltado. É por isso que ela continua dizendo aqui que o consumismo, o individualismo,
o orgulho próprio, isso tem levado à marginalidade, tem levado às drogas. E como corrigir isso? Primeira coisa, já a convicção num caminho produtivo a ser trilhado faz com que eles progridam, estudem e realizem. Para ter essa confiança, porém, é preciso que convivam com pessoas que não apenas vivam de acordo com esse modelo, mas também que não se deixem abalar pelas notícias negativas veiculadas pelas mídias. Veja bem, se eu, dentro da minha casa, dou o exemplo, tenho um ambiente saudável, tem boas notícias, eu sou íntegro e ensino a integridade aos meus filhos, tenho aquele ambiente de paz e confiança, meu filho também vai criar naquele ambiente. E lógico, quando ele chega à adolescência, aparecem certas coisas de rebeldia, é normal. Quando o jovem começa a se tornar adulto, o seu caráter está sendo formado. Então os pais têm a obrigação, porque nós, pais, avós, já passamos por isso. Nós já passamos pelas experiências da juventude, dos prazeres, das cabeçadas que os jovens dão. Eu me lembro quando fiz 18 anos, no dia que fez 18 anos, eu xinguei meu pai. Falei uma palavra ruim para ele. Ele me bateu e eu aceitei, porque ele fez uma correção. Com 18 anos eu apanhei. E foi bem feito. Eu precisava disso. Isso me ensinou a ser homem. Me ensinou a respeitar os mais velhos, meu pai principalmente. Honrar, porque essa é a obrigação dos filhos. Se vocês filhos querem ter longa vida, os filhos devem honrar os seus pais, tratá-los bem e com honra. Mas os pais também têm a sua parte. Pais, não irriteiem seus filhos. Não lhes provoque a ira. Os pais também têm que saber como lidar. Não é com gritaria, com xingamento, com espancamento, mas é com amor e carinho, firmeza sim, propósito sim, amor sim. Então, existe sim gente honesta, existe sim gente desonesta, e que não significa que também os outros não sejam dignos. Veja só, muitas vezes fala, todo mundo está fazendo errado, tem muita gente desonesta, então eu vou ser desonesto também. Não, é muito importante que você ensine a seus filhos a serem íntegros. Nós iremos, nos próximos erros, falar sobre integridade. E Tânia Zaguri, essa professora e psicóloga, ensina bastante sobre integridade. Concluindo, Tânia Zaguri afirma que muita gente acha que ensinar integridade é impossível, porque ignoram que isso se faz basicamente através de exemplos de vida. Mas se os pais vivem de acordo com esses princípios, estarão encorajando os seus filhos a seguirem seus passos. Muitas vezes os filhos não vão seguir imediatamente aquilo que você pratica. A honestidade, a integridade, a bondade. Com o tempo eles irão amadurecendo, vendo que você pratica o que fala, que você vive aquilo que você ensina. E isso faz toda a diferença. Quando eles crescerem, se tornarem mais maduros, eles irão lembrar, meus pais faziam isso. Meus pais me ensinou e praticavam. E ele também será íntegro. Ele vai copiar o seu exemplo e vai ser um cidadão de bem. E Tânia continue. Quer dizer, não mentindo e respeitando a lei. Não querendo mudar as regras do jogo de acordo com as conveniências, especialmente não disseminando amargura e a descrença, simplesmente porque nem todos agem da mesma maneira honesta. Cabe a mim, avô, pai, cabe os pais que estão me vendo agora, a dar o exemplo, não viver naquela angústia, naquelas amarguras, naquele nervosismo, ensinando a descrença. Não.
ensinando os nossos filhos a vencerem cada uma das etapas com confiança. Muitas vezes ele vai arrumar um emprego, não passa e vem aquela descrença. Ou às vezes não está indo bem na escola, vem aquela descrença, querendo desistir de estudar. Eu sou um exemplo disso. Houve na minha adolescência que eu parei de ir na escola por minha conta. Mas depois me arrependi e voltei a estudar. E fez falta. Então os pais têm que acompanhar, saber o que os filhos estão fazendo e fazendo com que eles acreditem que ser honesto vale a pena. Principalmente num Brasil onde a corrupção, a desonestidade campeia para todos os lados. Só exemplos de corrupção, de roubo, de crimes. Então a gente olha ao redor e pensa como Elias: Senhor, só eu fiquei aqui de honesto. Não tem mais ninguém honesto nesse mundo, nesse Brasil. Tem. E Deus disse a Elias: olha, tem mais 7.000 cristãos, homens de Deus, que não se dobraram ao Deus Baal. Então, Elias, para com essa depressão. Levante-se e vai fazer o que eu te pedi. Aliás, o que eu mandei você fazer. Na maioria dos casos, só esta forma de viver, vou voltar aqui. Na maioria dos casos, só essa forma de viver já será suficiente para que os filhos incorporem tais valores. Afinal, não podem contestar seus pais, porque eles vivem de acordo com o que defendem. É nessa integridade que fundamenta a construção da identidade cristã das novas gerações. Tem uma coisa mais importante? Então, quando os filhos veem os nossos exemplos, veem as nossas atitudes coerentes com aquilo que pregamos, eles não têm outra saída. Eles veem o nosso exemplo, o que pregamos é aquilo que fazemos. Então, estamos fomentando a criação de um cidadão de bem, uma pessoa que vai seguir as leis do trânsito, que não vai entrar na corrupção, que não vai ceder às drogas, que não vai ceder a qualquer atração que esse mundo oferece, porque esse mundo é enganador. Ele oferece coisas boas, mas atrás ele tem as ciladas. É por isso que as nossas cadeias estão cheias de pessoas que foram enganadas, pensando que estavam no bom caminho, mas estavam no mau caminho. Então cabe a nós, pais, ensinar que ser honesto, ser íntegro, é a base que constrói uma sociedade. E os cristãos sabem que fazer o que é justo, correto, agrada o nosso Deus. Afinal de contas, fomos criados para reluzir a luz de Deus. Deus disse que nós somos a luz do mundo, o sal da terra. Então cabe a mim, os pais, a vós, a responsabilidade sobre isso. Para terminar, o último slide. Basta ligar a TV e ver que os pais e filhos estão desajustados. Basta ligar ao redor e ver que pais e filhos estão desajustados. Tragédias, crimes, abandono, álcool, droga, suicídios. Qual a causa? Existe uma causa. O homem foi criado à imagem, alma e espírito de Deus. O homem foi criado à semelhança da sua mente. O homem foi criado no sentido moral e foi criado no sentido social. Vou explicar. Deus criou o homem à sua semelhança, conforme a sua mente. O homem tem o poder de escolha como Deus tem. É por isso que eu e você podemos escolher o bem e o mal. De forma moral, nós refletimos a santidade de Deus. Por isso que eu e você temos o senso de justiça. Quando eu e você vemos alguém cometer um crime, nós apelamos para a justiça. Olha, aquele cara tem que pagar
tem que pagar por aquele crime que cometeu. Social, ele reflete a comunhão triuna de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles têm comunhão entre si. E Ele quer também que eu e você tenhamos comunhão com Ele. O que está faltando ao homem, à nossa humanidade, ao Brasil e no mundo, é as pessoas acordarem, se converterem e prestarem atenção que sem Deus não haverá solução. Não existe outro caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse mundo que está ao nosso redor está bom? Está dando certo? Eles estão desintegrando as nossas famílias. Está dando certo isso? Você vê a televisão, você vê que não. Segunda coisa, Adão pecou e manchou a imagem de Deus dentro de si. Então eu e você temos a imagem de Deus, mas o pecado, os crimes que cometemos, manchou a imagem de Deus dentro de nós. Isso precisa ser restaurado. Número 3. Perdemos a semelhança moral de santidade de Deus e a capacidade social. É por isso que o mundo está nessa confusão. Por isso que as pessoas estão matando umas às outras, violentando, cometendo crimes, assassinatos, corrupção. Você não tem segurança em lugar nenhum, porque a capacidade social do homem foi destruída. Ele se distanciou do Criador. E Deus é que dá a sustentação e a capacidade moral e espiritual para que o homem possa conviver um com o outro. Deus é amor. E só no amor de Deus é que conseguimos conviver uns com os outros de forma harmoniosa. E Jesus deu exemplo. Jesus, ao morrer na cruz, ele deu exemplo para cada um de nós. Cristo morreu pela igreja e se sacrificou pela igreja. E o casal, marido e mulher, devem se espelhar nisso. O marido representa Cristo. A mulher representa a igreja. E Cristo, quando morreu na cruz, ele morreu, ele se sacrificou pela igreja. E esse amor dele foi um amor sacrificial, amor de sacrifício. Ele ama a igreja de todo o coração e se sacrifica por ele. Por isso que cabe aos maridos amarem suas esposas. O mandamento para os maridos é: maridos, amem as suas esposas. A mulher é respeitar. O mandamento para ela: respeite seu marido. Aos homens cabe amar. Porque o homem é bruto, geralmente, violento. Então o homem deve ser domado na presença de Deus. Quebrar essa violência. É por isso que o homem está matando. Tem feminicídio todo dia. Porque esse homem conhece a palavra, mas não quer se dobrar ao Deus Criador. Número 3. Número 4. Um novo homem deve ser criado. Pela fé. Um novo homem é criado pela fé. João 3:3. Em Jesus Cristo, nosso substituto. O novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Efésios 4:24. Então veja bem que um novo homem, não um remendo. Deus não quer remendar o homem. Deus quer fazer um novo homem. Se você quiser trazer paz e amor no seu lar, fazer com que a sua casa seja um ambiente de paz e tranquilidade, fazer com que seus filhos tenham prazer de ir para casa, você, pai, ter o prazer de ir para sua casa, você, mãe, ter o prazer de ir para sua casa, quebrar aquelas maldições que estão fazendo com que o seu marido beba e chegue em casa agredindo e ameaçando. Você às vezes quer separar e ele provoca e faz ameaças, se separar vai matar. Só a conversão, só as pessoas se arrependendo e crendo no Evangelho é que haverá a solução. Só Deus tem o poder de fazer e quebrar o coração de um homem e tirar aquele coração de pedra e colocar um coração de carne. Porque quando o homem nasce na família de Deus, um novo homem é criado. Aquelas coisas antigas já passaram. Deus, o Espírito Santo, transforma aquele homem
e faz dele uma nova pessoa. E o marido começa agora, ele olha para Jesus e diz: eu tenho que dar o exemplo para Deus. Eu vou prestar conta para Deus. E Jesus é o meu exemplo. Ele se sacrificou pela igreja. E eu devo seguir o exemplo dele. Vou me sacrificar pela minha esposa também e amar, porque esse é meu mandamento. Então, maridos, mães, filhos, cabe a nós tomar atitudes. E essas atitudes, cada um de nós deve fazer.